gosta muito de prezar aí pela pontualidade, pelo respeito pelas pessoas que estão conosco aí no horário, né? Que a gente sabe que todos estão desenvolvendo suas atividades, e a gente agradece pela participação, pela disponibilidade do tempo, e hoje a gente tem o intuito de conversarmos um pouco mais, de dialogarmos um pouco mais a respeito aí dessa transformação digital pela qual estamos passando. Eu sou o Márcio Moreira, do Axis Instituto, sou um dos sócios do Axis Instituto. Eu sou também contador, sou auditor, tenho um mestrado aí na área de finanças e vou compartilhar aí hoje com vocês, na verdade, os nossos convidados que vão falar com a gente, tanto o professor e contador Ronaldo Tomás e o professor e contador e auditor Rodrigo Freitas. Eles são responsáveis, os sócios responsáveis pela Exactus Auditores, são os responsáveis técnicos da Exactus Auditores, uma empresa de auditoria especializada também no terceiro setor, em instituições profissionais, especificamente da Igreja Católica. Eles têm uma vasta experiência de mercado, todos os dois profissionais, todos os dois colegas contadores, eles já passaram por grandes empresas do mercado e fizeram essa opção também de poder prestar o serviço para as entidades sem fins lucrativos. Para quem já esteve no mercado, como vários outros profissionais, e atua para as instituições do terceiro setor, a gente sabe que como isso faz bem para a gente, porque a gente sabe que é algo mais consistente, não é um resultado pelo resultado, não é o lucro pelo lucro. Então, há um pensamento muito mais abrangente e, na verdade, a gente se sente, mesmo sendo esse, o que a gente costuma chamar de ganha-pão das nossas instituições, a gente procura fazer isso de forma muito ética, de forma muito séria, e a gente sente isso também nos colegas da Exactus. O Ronaldo e o Rodrigo hoje vão falar para a gente a respeito dessas questões ligadas à tecnologia, à auditoria, à contabilidade, essa segurança das informações, esse mundo virtual que a gente tem vivido, e aí essas transformações que derivam desse mundo. Então, eu passo já a palavra para o Ronaldo, e ele também se apresenta, e na sequência a gente já inicia a nossa fala. A vocês, muito obrigado, Ronaldo e Rodrigo, por favor, fiquem à vontade. A gente segue a mesma lógica dos outros encontros. São 40 minutos da exposição de vocês, e ao final a gente tem 20 minutos para poder responder as perguntas aí dos participantes, que podem já, por favor, serem enviadas através do nosso chat. Um abraço a todos, muito obrigado. Bem, vamos lá então. Bom dia a todas, bom dia a todos. Novamente, um prazer, Márcio, novamente Instituto Axis. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Então, o Márcio já fez as apresentações, eu, Rodrigo Freitas, Ronaldo Tomás, meu sócio, ambos sócios diretores da Exactus, auditores independentes, e vamos estar tratando hoje aí com o tema Acabou o Papel. As vantagens que a tecnologia pode trazer como ferramenta para a melhoria dos processos internos, segurança e para a auditoria. Então, nós vamos iniciar aí com a fala do Ronaldo, um pouco nessa percepção de tecnologia e papel, quais os benefícios pode trazer para a entidade essa eliminação de papel, como conduzir esses processos internamente, as interfaces entre os setores da entidade, setores financeiros, contabilidade, até chegar a isso, a auditoria. Vamos passar por uma fase de novas ferramentas no mercado, inclusive de aspectos de auditoria, para que os senhores tenham conhecimento de quanto que está a evolução nesse aspecto, inteligência artificial, enfim. Então, essas são basicamente as fases que a gente vai percorrer nessa apresentação. Então, antes da gente começar, iniciamos aí com a frase do Papa. Essa frase, pessoal,
foi colocada pelo Papa num congresso agora em fevereiro de 2020, um congresso no Vaticano, que o Papa denominou como nova tecnologia, um dom de Deus. Então, ele nos coloca que as desigualdades se ampliam profundamente. O conhecimento e a riqueza se acumulam na mão de poucos. Esses perigos não devem esconder o grande potencial que as novas tecnologias nos oferecem. Estamos diante de um dom de Deus, ou seja, um recurso que pode dar frutos para o bem. Então, acho que o Papa quer nos incentivar, está chamando nossa atenção que, olha, a tecnologia veio, ela está aí e ela é um dom de Deus. E sendo um dom de Deus, a tecnologia veio para o bem. Então, acho que a gente tem que acompanhar essa evolução da tecnologia, que já está presente no nosso dia a dia, e saber que ela vai realmente acontecer e, conforme o Papa coloca, ela é um dom de Deus. Então, eu passo a palavra para o Ronaldo para a gente iniciar a nossa apresentação e depois nós retornamos com outros aspectos aí dessa evolução. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Márcio, Sebastião, a toda a equipe do Axis, né, por estar participando, né, e estar nesse momento, né, externando um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente vem vivenciando aí ao longo dos nossos trabalhos e poder contribuir um pouco com os nossos ouvintes, né, com os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando aí nessa live, para que um pouco da nossa experiência possa agregar aí no dia a dia de vocês. Então, quando a gente fala de papel, né, a gente não dá para esquecer e lembrar um pouco da onde surge o papel. Então, gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje refletindo um pouco, né, analisando essa imagem e pensando, né, qual que é a importância do papel em nosso dia a dia, analisando esta imagem. Então, essa imagem da WWF Brasil, ela trouxe aí o que está acontecendo, né, no nosso planeta, sobretudo na floresta amazônica. Então, gostaria só de uma reflexão antes da gente iniciar, né, a nossa conversa. Então, pode ir acionando o chat, pode ir, né, colocando aí as suas percepções, as suas reflexões, e posteriormente a gente volta para falar um pouco mais. Bom, então estima-se que para produzir 1 tonelada de papel são necessárias aproximadamente de 2 a 3 toneladas de madeira. Então, voltando na imagem aqui, a gente dá para perceber um pouco qual é a importância de nós tentarmos eliminar o papel no nosso dia a dia. Então, esse é o motivo pelo qual é o nosso bate-papo de hoje. Bom, então, né, todos nós aqui estamos falando de um pouco de organizações, né? Então, o maior fluxo de papel está nas organizações, no nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa em organizações, contabilidade e auditoria, nós vamos pensar sempre em um fluxo em que essa informação via papel, ela percorre até chegar na contabilidade e, posteriormente, na auditoria. Então, eu trouxe aqui, né, um exemplo simples, de forma que todos nós consigamos entender, né, de como seria um fluxo de papel em um processo simples de compras, né, uma compra qualquer, né, dentro das entidades. Então, o primeiro passo de toda e qualquer compra, né, ela surge através de uma necessidade de comprar algo. Então, dentro de um processo, isso é chamado de uma solicitação de compra. Então, essa solicitação de compra, ela chega ao receptor, né, ele imprime, então aí já começa o uso do papel, né, na maioria dos casos. Ele imprime essa solicitação, né, para fazer as suas análises, transmite isso para os seus fornecedores. No mínimo 3, né, dentro das regras aí de controle interno, realiza a compra, né, normalmente do menor preço, né, ou menor preço aliado à qualidade, imprime a nota fiscal junto com o pedido de compra, ou seja, já emitiu o pedido de compra,
emitir as cotações e emitir a nota fiscal. Envio esse bloco, né, já com todas as autorizações de alçada, enfim, para o contas a pagar. O contas a pagar, por sua vez, adiciona o boleto, então, ou seja, ele vai lá, imprime o boleto, coloca lá dentro do seu follow-upzinho de controle de contas a pagar, efetua o pagamento, né, na data convencionada, imprime o comprovante de pagamento, então, ou seja, no mesmo bloquinho, no mesmo movimento, eu tenho pedido de compra, as 3 cotações, a nota fiscal, agora o boleto, junto tudo isso, né, nós vamos separando isso ao longo dos dias e ao longo dos meses, envio para a contabilidade. Então, a contabilidade, por sua vez, recebe essa informação e começa as suas preparações para a confecção dos seus demonstrativos contábeis. Então, esse é o caminho que percorre uma informação baseada em papel. Então, nessa pequena demonstração de fluxo, nós podemos perceber aí que há, no mínimo, aí, aproximadamente 8, 7 emissões. Aí vai depender muito do quantitativo, né, das informações contidas em cada processo. Mas isso seria possível de não ser via papel? Então, essa fica sempre a nossa grande dúvida, né? Poxa, mas a gente vem fazendo isso sempre fizemos assim, né? Como que muda de repente esse processo, esse procedimento? Então, realmente é um trabalho de conscientização e disciplina para que a gente consiga reverter ou melhorar ou digitalizar ou aplicar a tecnologia nesse processo ou nesse procedimento. Então, esse é um retrato de como que é o fluxo, né, da documentação e do papel dentro de uma organização em um determinado processo. Nesse caso, nós fizemos aí um processo de compras, né, assim como tem vários outros processos dentro de cada organização. Então, a pergunta que se faz é: como seria esse fluxo, né, para as organizações e para a contabilidade sem o papel? Haveria possibilidade? Então, esse novamente, é um momento de refletir, né, e pode usar o chat aí também para nos ajudar aqui na nossa transmissão. Mas seria possível? Né? Então, hoje, dentro da nossa entidade, é possível aplicar ou diferenciar esse processo sem o papel? Então, aqui a gente trouxe um pouco do que a gente já aplica e o que as organizações estão fazendo. Primeiramente, visando a sustentabilidade, né, voltando lá naquela imagem, né, do pulmão, né, que são as florestas, e outra pela agilidade do processo. Então, hoje a maioria das informações já são feitas via digital. As notas fiscais são eletrônicas, temos diversas impressoras que, quando o documento não é eletrônico, que ele já faz o scanner, né, da informação, que ela também, a partir desse momento, ela vira digital. Então, tudo isso ela pode ser armazenada via algumas plataformas de compartilhamento de dados. Então, aí nós colocamos algumas. Tem o Google Drive, o Dropbox, o iCloud, o SkyDrive. Então, isso é o que tem sido os diferenciais, né, pensando em sustentabilidade e agilidade e tecnologia. Então, quando a gente consegue transformar, olha, o pedido de compras, então o pedido de compras não precisa imprimir, ou criar uma pasta dentro da minha rede, vou criar uma pasta e colocar todos os pedidos de compra, vou separar do formato que eu queira, ou por data, ou por tipo de compra, ou por tipo de processo. Ou seja, então gera o pedido de compra e já deixo lá. Então, quando eu for compartilhar isso com o fornecedor, ou seja, eu peguei isso, mandei por e-mail, o fornecedor vai me devolver também isso via e-mail. Vou salvar novamente o retorno, são as cotações, salvo novamente numa pasta de cotações. Novamente, efetuo a compra,
99% dos casos, novamente, será uma nota fiscal eletrônica, que também poderá ter sido recebida por e-mail. Novamente, recebi essa nota, salvei numa pasta que eu posso denominar como notas fiscais recebidas e, novamente armazenei sem utilização do papel. Efetuei o pagamento. Ainda temos casos, né, vários diversos casos, pagamento em espécie, pagamentos em cheques, mas grande parte dos pagamentos hoje são via eletrônica. Então, quando eu pago via eletrônico, o comprovante de pagamento, faço a impressão dele em digital, em PDF, e novamente armazeno essa informação em uma pasta específica de comprovante de pagamento. Então, tudo isso, então eu eliminei uma grande etapa de necessidade de uso do papel. Então, isso já compartilhado, que a qualquer momento eu posso divulgar ou compartilhar isso com as pessoas autorizadas a receber a informação. Então esse é um processo em que minimiza, e voltando lá naquela imagem, né, da conscientização e modernização, minimiza o uso do papel. Então, mediante a tudo isso, ao longo dos dias, ao longo dos meses, a contabilidade ela precisa de todas essas informações, da mesma forma que é aquele movimento que nós separamos via papel. Só que isso agora está em pastas. Então, posso compartilhar isso com a contabilidade, e a contabilidade, por sua vez, novamente não vai precisar imprimir nenhum documento. Então, isso tudo ela já consegue usar da informação para processar os seus relatórios contábeis. Então, quando a gente fala de acabou o papel, a gente assusta um pouco, né? Porque o nosso dia a dia talvez é mais fácil, né? Eu já imprimo, levo, compartilho, já colho a assinatura, mas há diversas ferramentas, inclusive de assinaturas, que minimiza a necessidade de impressão, né, de documentos. Então, quando a gente fala como a gente está falando que tudo está digital, então não só essa informação não é tão somente para a entidade, né, para a organização. Ela vai servir para a contabilidade como um todo. Aí, por si só, a contabilidade vai ter uma celeridade maior para escriturar a contabilidade, porque ela, se é um arquivo compartilhado, ela não precisa esperar 30 dias para começar a fazer a sua contabilidade. Ela pode fazer sua contabilidade diária. Então, a partir do momento em que a entidade começa a postar, começa a colocar isso compartilhado via digital, a contabilidade já tem a opção de trazer isso também mais digital, de ser mais célere, de conseguir executar o seu trabalho de maneira mais rápida, de não ter necessidade tanta daquela morosidade do processo original, né? Separa documento no dia 30, que é os 30 dias de movimentação. Esses 30 dias chega lá no primeiro ou segundo dia útil, né, para a contabilidade usa folhear tudo isso, classificar, contabilizar e depois começar a conciliar. Então, isso é um processo, quando físico, ele se torna muito moroso. Quando digital, tem a possibilidade de ser feito diariamente, juntamente com a evolução da entidade. Então, aí nós trouxemos um quadro aí, né, do que é o caminho disso, né? Então, um documento eletrônico que vira uma escrituração digital. Hoje, todas as informações de declarações das entidades que são enviadas para o fisco como um todo, ela já é digital, né? Então, não há envio mais de documento físico, seja ela para a Receita Federal, para a Receita Estadual, para a Receita Municipal, para os órgãos em geral. Não há mais envio de documento físico. Então, a contabilidade passa a ter mais informação e, sendo digital, a auditoria consegue ter mais detalhes e mais validação dos seus processos e procedimentos. Então, quando a gente fala de fiscalização hoje, como é digital, ela já começa a fiscalizar 100%. Então, não é mais a amostragem as fiscalizações hoje. Porque tudo que a contabilidade envia, ela é toda ela bem analítica.
por ser digital, é possível de demonstrar registro por registro tudo o que aconteceu na entidade. Então, a fiscalização hoje ela passa a ser uma bomba relógio para a gente. Então, antes, quando a gente está falando de fiscalização, antes ela era manual, era por amostra, tinha multas punitivas e multas isoladas. Hoje não. Hoje ela já é eletrônica, já consegue auditar ou verificar a totalidade. Então, como ela consegue verificar a totalidade, primeiro ela faz uma preventiva. Né? Então, ela acaba integrando um pouco mais com nós, contribuintes. Então, anteriormente não, pelo fato de ser manual e ser por amostragem, então não tinha outra opção a não ser já punir e aplicar suas multas. Só que hoje, como ela já verifica 100%, já consegue prevenir junto ao cliente e integrar mais com o contribuinte. Então, essa tela aí, ela reflete bem como era e como é, né? Então, quando a gente fala dos órgãos aí através da Receita Federal, anteriormente ela era um dinossauro, né? Dada a morosidade e dificuldade de avaliar os nossos dados. Hoje não. Hoje ela já é uma árpia, né? Já é uma das maiores e velozes águias aí na análise dos nossos dados. Então, esse comparativo, ele demonstra bem o que está sendo a evolução, né, por parte dos órgãos aí. Nesse exemplo, a gente trouxe a Receita Federal, no que tange a agilidade, né, na conferência dos dados, em razão à tecnologia aplicada pelo fato dela ser digital. Uma outra arte que demonstra bem é como era, né? Então, imagina aí o número de papéis que eram arquivados. Hoje não, hoje é nuvem, hoje é dados, hoje é bits, né? Então, hoje são computadores que estão do outro lado avaliando tudo isso. Então, definitivamente, nessa arte, percebe-se que o papel acabou. Então, estamos aí com a tecnologia para a gente usar a nosso favor. E a pandemia, ela acabou nos trazendo, ou talvez nos forçando, a usar um pouco dessa tecnologia que já está disponível para nós. Então, mais uma vez, eu convido a vocês aí a acessarem o chat para nos dar esse feedback. Né? Qual está sendo o processo adotado por vocês? Que processo está sendo adotado hoje na entidade, né, de vocês? O que está sendo aplicado? Tem algo de tecnológico que talvez eu não utilizava, estamos utilizando agora? O papel, o fluxo de papel, né? Como está sendo esse trâmite? Ainda está no momento tradicional, no formato tradicional? Ou não? Está sendo compartilhado via digital de alguma forma? Então, nos dê um retorno aí sobre como que na pandemia o processo adotado na sua entidade. Então, aqui a gente trouxe, né, estou falando um pouco rápido, porque o nosso tempo está um pouco curto. Então, a gente trouxe aqui o que a gente chama de favorável dentro de um sistema de informação integrado. Então, o que eu chamo de sistema de integração, um sistema de integração favorável? É quando a entidade ela integra com a contabilidade, que integra com a auditoria. Então, somos um organismo mutante, né? Que todos têm que estarem falando a mesma língua, gerando a mesma informação. Então, quando isso acontece em um ambiente digital, então a gente consegue enxergar, né, pela nossa experiência, esses resultados. E quando eu tenho um controle interno, né, confiável, no qual eu consigo levantar todas as informações, né, dentro de uma pasta, por exemplo, para a auditoria isso gera confiança. Quando eu tenho um processo mapeado, né, no qual esse processo eu consigo, através de um clique, enxergar e confirmar o mapeamento desse processo, para a auditoria gera segurança. Quando a entidade ela tem a organização das informações, né, porque acontece muito, né, no momento de auditoria. A auditoria quer verificar uma série de nota fiscal. Aí tem que designar um pessoal da equipe para ir lá no arquivo, separar aquela informação,
talvez falte um documento, falte uma informação, o documento perdeu a tinta, enfim. Então, organização das informações, a gente sugere sempre de maneira digital, muito possivelmente vai trazer parecer favorável. E sistema confiável, né, traz agilidade no trabalho. Então, percebam que é sempre uma integração entre entidade, contabilidade e auditoria. Então, isso, muitas das vezes, só é possível de maneira célere, né, quando há o uso da tecnologia, né, nesses processos, nesses procedimentos. E que, por vezes, passa sem o uso, novamente, do papel. Aqui eu trouxe uma informação, né, de um autor desconhecido, né, no qual ele menciona que todo papel pode ser um documento, mas nem todo documento tem que ser um papel, né? Então, isso reflete bem disso, né? Que nós, tradicionais, a gente só vai confiar em algo que está impresso, palpável, escrito, né? Que a gente consiga efetivamente tocar. Mas hoje não é mais assim. Hoje nós conseguimos validar um documento que não seja efetivamente um papel. Pode ser um papel, mas um papel digital, né, e compartilhado. Tudo isso, todo esse processo de controle interno, informação para contabilidade, informação para auditoria, ele tem que ter uma ferramenta. Então, a gente chama aí a gente chama e verifica que as ferramentas de controles, né, controles financeiros, softwares, enfim, elas podem ser utilizadas como não tão somente para com a entidade internamente. Essa mesma ferramenta ela pode ser compartilhada com a contabilidade e pode ser compartilhada com a auditoria, né, para evitar o trâmite de retrabalho, evitar o melhor uso do tempo e das informações. Então, o sistema financeiro, uma vez que eu tenho um controle diário das contas correntes, uma vez que eu tenho um controle diário do meu contas a receber, meu contas a pagar, que eu consiga ali a cada lançamento anexar a documentação que deu origem. Por exemplo, fiz o pagamento de uma nota fiscal do Instituto Axis. Então, naquele lançamento do pagamento, eu já ter ali a inserção da nota fiscal e do boleto que gerou aquela saída de caixa, isso gera uma segurança e uma confiabilidade muito grande no momento de uma auditoria. Porque as entidades podem criar um usuário de somente leitura para que a auditoria ela acesse e verifique, faça as suas amostragens. Então, isso permite que ela não faça não só a amostragem de um percentual de movimentação, pode fazer a amostragem inteira, de até 100%. Isso aumenta a eficiência do trabalho da auditoria, diminui o tempo de execução e, por consequência, pode até diminuir os honorários, né? O custo da auditoria. Algumas facilidades que um sistema de gestão financeira pode trazer para a auditoria é economia de tempo, né, de colaboradores, que é muito comum, né, do momento de auditoria, a gente designar parte dos nossos colaboradores e dar aquela seguinte mensagem: pessoal, na próxima semana virá auditoria, então vocês fiquem disponíveis para atendê-los em toda a informação que seja necessária. Então, que atendimento é esse? É basicamente de informação. A auditoria vai querer ver o que originou aqueles números no balanço. Então, aí vai pedir documento. Se esse documento é um documento físico, então aí é uma perda danada de tempo, né, no ato de separação disso. Então, possibilidade de aumento aí substancial das amostragens e diminuição de visitas técnicas, né? Então, as auditorias, ela é muito presencial em razão da necessidade de ver o documento. Mas uma vez que ela pode ser compartilhada através de uma pasta, através de um sistema financeiro,
essa necessidade de ida, de estar presente em uma visita em loco para ver o documento, ela pode ser diminuída no trabalho. Ok. Só voltando aí, Ronaldo, por favor. Bem, pessoal, só pegando um gancho aqui para a gente dar continuidade, e aí na visão da auditoria, esse último item aí na letra C, diminuição de visitas técnicas, então é uma adaptação que as firmas de auditoria vêm avaliando, inclusive Exatos. Será que tem realmente essa necessidade dessa presença física em loco nos clientes? Então, a gente já vem reavaliando isso e com a pandemia isso facilitou bastante, porque a gente já vem solicitando os documentos previamente, isso já vem sendo escaneado, disponibilizado em alguma pasta. Então, foi meio um processo aqui forçado, mas a gente viu que funciona. E aí eu começo com essas análises à distância e aí eu consigo, no cliente, em loco, discutir aqueles eventos mais pontuais. Então, não preciso tanto de estar ali presente, de estar ali, porque isso gera custo de horas de viagem, isso gera custo de passagem, de hospedagem. Então, tudo isso reflete para o cliente e a gente consegue fazer isso previamente. Então, toda essa organização documental, sendo ela digital, isso facilita bastante esse trâmite de informação entre a auditoria e as entidades. Bem, vamos lá. Passa, por favor. Bem, eu só coloquei, e aí trazendo para o âmbito da auditoria, pessoal, qual o impacto dos meios tecnológicos na auditoria das demonstrações contábeis? Vamos lá. Então, nós temos um primeiro, que é aquela bombinha que apareceu lá. Então, a auditoria, seja ela da Receita Federal, seja a auditoria externa, seja a auditoria do Ministério do Trabalho, ela vem muito com um caráter hoje mais de prevenção. Então, a entidade tem que ter essa característica de mais de prevenção do que efetivamente um caráter punitivo. Então, por isso que a validação, cruzamento, conciliação, os relatórios, tudo isso que o Ronaldo colocou nessa era digital, tudo isso sem muita presença do papel, isso facilita muito esse processo. Então, o auditor, a partir do momento que ele começa a avaliar isso com mais agilidade, ele tem mais tempo para analisar os processos mais analíticos. Então, aquele processo, a grosso modo, que ele ficava olhando aquele tantão de documento, que chegava aquela caixa box, que ele tinha que procurar algum documento ali, essa fase passa, ele já começa a receber a informação mais pronta e aí ele começa a trabalhar nos processos mais analíticos e no processo mais preventivo. Então, isso funciona muito melhor. O processo, além de ser mais ágil, fica um processo mais estruturado de auditoria. Passa lá. Então, dúvidas nas firmas de auditoria sobre como será o amanhã, quem será o consolidador entre o meio físico e digital e qual o caminho a seguir são cada vez mais frequentes. Ou seja, as firmas de auditoria estão preocupadas com isso. O que vai ser o futuro? Como que vai ser isso com essa tecnologia toda chegando? Então, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos rápidos aqui do que vem sendo estudado por essas firmas de auditoria. Então, tem uma ferramenta que eles estão chamando de DIA, que é a Data Analytics, que irão passar a experimentar uma revolução na forma de como revisa as informações dos clientes. Então, o processamento massivo de informações vai ser um software que vai analisar todas as informações de uma só vez. Então, não é muito aquele efeito de amostragem. E o que será feito? Serão feitos em segundos as exceções que terão que ser justificadas. Então, se você tem um padrão natural lá na sua diocese de doações, lá no seu colégio de faturamento, lá no hospital, do quanto que é seu faturamento também, qualquer coisa que tiver alguma evolução discrepante daquilo dali, alguma variação discrepante, esse sistema já vai atentar, falar, auditor, olha isso aqui está esquisito. Olha essa movimentação de caixa, está tendo muita movimentação de caixa. Então, tudo isso já vai vir pronto para o auditor, que ele já vai avaliar as exceções. Então, ele vai conseguir ter uma amplitude muito maior do cenário de auditoria. Outra ferramenta, e isso gera muito custo, é lógico que está sendo estudado, tem grandes empresas de auditoria que estão fazendo parcerias com a IBM e tal, mas são tecnologias que chamam de cognitivas, é a inteligência artificial. Então, é o uso de robôs
que vai conseguir fazer leitura e interpretação de contratos de empréstimos, atas de reunião, vai auxiliar em grandes e complexos cálculos que têm que ser feitos. Então, pessoal, esse é um robozinho mesmo, é um software, instalou o robozinho, vai sozinho e já vai fazer todas essas análises de auditoria. Isso a gente traz para a gente como que será esse amanhã na vida da auditoria, das firmas de auditoria. Como que será isso? Como que será toda essa evolução para que a gente possa estruturar também as nossas percepções junto aos clientes. Ano passado, em virtude até de uma informação que saiu do MEC, que o curso de Ciências Contábeis, eu e o Ronaldo somos contadores, e o MEC informou que o curso, daqui a um determinado tempo, não iria mais existir essa profissão de contabilidade, porque já ia ter toda essa tecnologia em volta aí. Teve um seminário aqui em Belo Horizonte de contabilidade muito voltado para a tecnologia da informação, e eu tive a oportunidade de presenciar algumas coisas, e só trazendo uma experiência para vocês, isso foi uma empresa mineira também, uma construtora, MRV, no qual o rapaz de tecnologia estava mostrando para a gente, dentro dos setores financeiros de contabilidade, e mostrando, pessoal, a nota fiscal chega, você faz lá uma compra de R$50 mil, 10 parcelas de 5 mil, a nota fiscal chega, o computador com a setinha, ele vai sozinho, hoje lá na MRV. Ele entra, ele computa a nota fiscal, ele manda as parcelas para o financeiro, ele já colocou o boleto, ele, se for uma prestação de serviço, ele já entra na Receita Federal, já gera a guia dos impostos retidos, tudo automático. Não tem evolução nenhuma do homem ali. Então, isso é lógico que é uma preocupação. A gente volta no primeiro slide, se a tecnologia está aí, o Papa está falando, ela vem para o bem, se é um dom de Deus, ela vem para o bem. Então, não devemos temê-las, mas é lógico que isso tudo mexe. Poxa, como que será? Será que esse sisteminha vai fazer isso tudo? É lógico que você precisa, dentro dessas exceções e tal, do julgamento do ser humano ali dentro. Então, vamos para o próximo. Então, esse processo indica um caminho para se redesenhar a auditoria. Então, isso a gente pensando na nossa empresa, no nosso segmento de auditoria, né? Grandes equipes em campo e excesso de trabalhos rotineiros, talvez não existirão isso mais. O software vai fazer a maioria desse trabalho. Então, vai ter muito mais um trabalho de análise mais de julgamento em cima daquilo, uma análise mais gerencial em cima daquelas informações do que mesmo aquele trabalho rotineiro com tantas equipes. Então, em tempos onde as mudanças tecnológicas são quase uma obrigação, fica a pergunta, como será o futuro da auditoria? Vamos lá, Ronaldo. Então, são perguntas sem respostas definitivas. A gente não tem os diversos segmentos que a gente vive. Então, provavelmente, veremos mudanças ainda mais relevantes nos próximos anos. E esse novo mundo cheio de tecnologia e inovação tem conectado cada vez mais simples o nosso cotidiano. Então, a gente já vem presenciando isso dentro do nosso dia a dia. O nosso cotidiano, essa tecnologia já está presente. E isso, a tendência é evoluir muito mais. Então, não devemos temer a tecnologia. Desculpa, Ronaldo, só acabando outro. Mas nos adequarmos aos novos tempos, onde o nosso grande diferencial será ser humano. Então, eu trouxe isso, pessoal, muito para a análise da empresa, da auditoria, o que a gente vem discutindo internamente, poxa, como que será essa evolução, que tipo de ferramenta que já tem no mercado, como que a gente pode adotar isso, porque senão a gente vai ficar para trás. Isso eu falando, firma de auditoria. Senão a gente vai ficar para trás, dentre outras, que esses eventos que eu coloquei que estão sendo estudados já por outras firmas de auditoria. Então, era só para trazer para vocês essa percepção e provocar o que vocês estão fazendo no negócio de vocês. Essa percepção tecnológica, essa percepção do que está no mercado, o que já tem na prateleira para ser vendido, o que pode facilitar, já está sendo visto, está sendo discutida por vocês. Então, é mais um efeito de provocação. Eu trouxe o exemplo do que tem acontecido, do que está sendo a evolução no segmento auditoria, mas mais para provocar vocês dentro do segmento de vocês. Lógico que não custa sempre a gente relembrar das grandes empresas que teve, que não se preocuparam em evoluir, Kodak, Blockbuster, quem lembra de vídeos, planos de mensais, planos anuais, Xerox. Então, são empresas gigantes que existiam no mercado que acabaram por não evoluir. Então, a gente está mais chamando atenção para essa necessidade que é eminente e está no nosso dia a dia.
As conclusões. Só voltando, Ronaldo, desculpa. Em resumo, a tecnologia traz os benefícios para auditoria e contabilidade. Como? O que já foi falado aqui em todo esse tempo. Menos tempo procurando documentos no arquivo, menos tempo elaborando longos relatórios, menos tempo fazendo cálculos complexos e maçantes, menos tempo no envio de informações, recebimento de correspondência, menos tempo autenticando documentos. Quando isso tudo já está no cenário digital, fica bem melhor. E otimiza grande parte dos processos através dos softwares, que realizam trabalhos repetitivos e reconhece significativamente a margem de erro. Basta que os dados sejam inseridos corretamente. Lógico, pessoal, isso é importante falar, que nós vamos ter ferramentas e vocês já devem estar experimentando algumas dessas ferramentas que integram setores financeiros, contabilidade, e é lógico que eu tenho um ser humano por trás disso. Se eu coloquei a informação errada, não adianta eu ter a melhor tecnologia, a melhor informação, que aquele dado lá no final vai sair errado. Então, isso precisa estar bem atento nesse tipo de treinamentos e tal, para as pessoas colocarem as informações mais adequadas. Bem, é isso, pessoal, nossa apresentação. A gente vai deixar agora para abertura para as perguntas. Agradecemos novamente a oportunidade e voltamos aqui para agradecer no final a todas aí e a todos. Estamos à disposição. Ronaldo, Rodrigo, muito obrigado. Eu não sei se tem hora que na fala de vocês eu fiquei animado. Tem hora que na fala de vocês eu fiquei extremamente preocupado. Não é um caminho muito... a gente não tem muita certeza, né? E esse processo de pandemia, ele na verdade, acelerou muita coisa, né? Vou passar aqui para algumas perguntas que a gente tem, né? Na verdade, temos várias perguntas, vou juntar duas aqui. Uma pergunta, objetivamente, tem que imprimir a nota fiscal ou comprovante de pagamento? Agora, uma pergunta bem parecida, uma congregação colocou aqui para a gente. Aqui trabalhamos em home office por 4 meses, né? Durante esse tempo de pandemia, trabalhamos por 4 meses, armazenando os arquivos na nuvem. Voltamos ao normal em julho e imprimimos tudo que estava na nuvem. E aí? Deve imprimir ou não? O que vocês têm a dizer para a gente a respeito dessa questão? Porque se a gente tem o eletrônico, a gente tem que imprimir ou não tem que imprimir? Boa, muito boa pergunta, Márcio. Até volto no cochicho que todo papel pode ser um documento, mas nem todo documento tem que ser um papel. Então, quando a gente fala que eu armazenei o meu comprovante de pagamento, o nascimento do comprovante de pagamento, ele já nasceu digital. Para eu armazenar esse documento, não necessariamente eu tenho que imprimir, colocar isso dentro de uma caixa box e colocar no armário. O meu armário ele passa a ser um armário digital, ele pode ser uma pasta. No momento em que for solicitado, aí vai depender da forma. Porque quando a gente vai... Vamos pensar nas fiscalizações. Ela quer ver comprovante, quer ver nota fiscal, quer verificar se um determinado tributo foi recolhido corretamente, ele já não existe mais a impressão de documento, o processo é todo digital. Eu vou anexar essa informação digitalmente. Então, não necessariamente o papel, lógico que o papel ele é um documento, mas nem todo documento tem que ser o papel. Então, a indagação aí do nosso colaborador aí na nossa live, de que salvou na nuvem e imprimiu, não se tem necessidade, porque a guarda do documento ela está sendo feita. A guarda da informação está sendo feita. Perfeito. O Rodrigo deu o exemplo aí, né, na fala dele, da própria MRV, que tem hoje todo um processo digital, né, para arquivamento e guarda e geração até das próprias guias, né? O Ronaldo e Rodrigo, ainda nessa mesma lógica, o Leandro, da província franciscana, ele contribuiu com várias reflexões aqui muito interessantes. Ele coloca um aspecto da questão cultural, né? A gente tem que realmente mudar a cultura, né? Muito boas colocações que ele faz. E ele lembra aqui da questão
da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E algumas perguntas são também nesse sentido, né? É possível ter segurança nessa informação? Essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Se isso aí, até que ponto que a instituição ela realmente pode ser responsabilizada? O que vocês poderiam dizer para a gente em relação a essa questão da segurança dos dados? Esse é um tema bastante polêmico e importante, porque uma vez que o dado esteja em nuvem, ele está passível de ser compartilhado a qualquer momento. Então, o que nós e as entidades têm que se preocupar é exatamente na segurança no cofre, que a única modificação que nós estamos fazendo é mudando o cofre físico para um cofre digital. Então, da mesma forma que é esse cofre digital, eu tenho que ter as permissões, pessoas específicas com acesso a dados, uma boa segurança de internet, uma boa proteção de internet, porque hoje o que a gente tem que se ater à lei de proteção de dados é alguém invadir sua rede e levar os arquivos e compartilhar arquivos confidenciais, né, para terceiros sem autorização. É lógico que o mundo digital ele requer as mesmas seguranças do mundo físico, né? Então tem que ter uma proteção, então tem que ter uma boa rede para proteger esses arquivos aí de serem acessados por pessoas não autorizadas e de serem compartilhados com estranhos, né, efetivamente. Só complementando, Márcio, eu acho assim, a lei, a lei, as punições dessa lei, elas são pesadas. Então, isso, a entidade como um todo, a gente, enquanto auditoria, a gente vem sempre alertando as entidades quanto a isso, porque, assim, os dados, os documentos podem estar digitais ali para facilitar, mas os dados em geral, se você for colocar no colégio, os responsáveis pelos alunos, os dados, CPF, está tudo ali. Se você for colocar no hospital dos pacientes, se você for colocar na diocese, no arquidiocese, os paroquianos, quem está fazendo ali as contribuições mensais, todos os dados estão ali. Então, isso tudo já está dentro de um sistema e o que a gente tem que pensar é qual a proteção que eu tenho que ter desse sistema. Então, os softwares contra esses hackers, os softwares, porque hoje está tendo muito sequestro. Cada vez a gente vê mais próximo da gente sequestro de informação. Então, é só o dado que está pegando e está repassando e aquele dado que a pessoa quer um recurso, é sequestro de informação mesmo. Você chega um dia na sua entidade, você não consegue acessar mais nada. E todos aqueles dados estão ali disponíveis. Então, acho que nesse ambiente de tecnologia, cada vez mais a gente tem que preocupar, junto com o setor de tecnologia, dessa proteção dos dados. O que a gente vem fazendo em nossa entidade para proteger esses dados. Eu até julgo que os dados digitais ele fica até melhor para ser protegido, porque já que está tudo ali dentro de um sistema, está tudo ali dentro de uma planilha, do que o meio físico. A gente vem sempre chamando atenção, porque às vezes tem um rascunho, eu já peguei em alguns colégios, alguma coisa, é um rascunho que imprimiu a declaração de imposto de renda de um pai e estava lá num rascunho. Isso é até pior do que eu ter aquele efeito só digital, que eu tenho que proteger só aquela pasta. Eu estou até evitando de imprimir algumas coisas para que isso não vaze. É muito interessante isso que vocês colocam, né? Porque a questão da segurança, né, e dessa lei geral de proteção de dados, a gente fala dos dados, mas também existem essas informações físicas, o que não significa que está realmente seguro, né? Muito, muito boas colocações. Agora, aqui uma pergunta que mexe aí diretamente com os senhores. Olha, a tecnologia assusta o auditor? E qual que é o perfil do profissional de auditoria do futuro? A tecnologia assusta e qual que é o perfil desse profissional de auditoria do futuro? E isso a gente vem essas reflexões que nós fizemos aqui. Não assusta, não assusta. A gente sabe que a gente vai precisar dessa tecnologia, essa tecnologia vai chegar e ela vai ser muito bem proveitosa para a auditoria. A auditoria, de novo, ela é feita, qualquer tipo de auditoria é feita para amostragem. Então, numa população de 1.000, eu seleciono 30. E desses 30, eu vou concluir se os 1.000 estão certos. Se os 30 estiver errado, os 1.000 estão errados. Se os 30 estiver certo, eu concluo sobre o todo.
Lógico, você tem toda uma premissa para fazer esse tipo de amostragem. Agora, com a tecnologia, eu já vou avaliar os 1.000. Então, isso vai ser muito melhor para a auditoria. Diante desses escândalos e tal, a auditoria vem cada vez... A auditoria é muito questionada nesses escândalos, né? Quando a gente fala dos escândalos das grandes empresas, que surgiu aí Petrobras, Odebrecht, poxa, mas como que o auditor não viu nada disso? Então, ela é muito questionada quanto a isso. Então, isso eu acho que vem um ambiente tecnológico que vem para ajudar a auditoria. E aí vem, qual o futuro do auditor? Não sabe, é aquela última pergunta. Ainda não sabemos. Qual que vai ser o perfil do profissional? Vai ser um profissional muito mais de uma análise gerencial, muito mais de uma análise de julgamento. Olha, o sistema separou isso aqui para a gente. Quem que vai analisar isso? Vai ter que ter uma pessoa mais sênior, vai ter que ter uma pessoa com mais conhecimento prévio da entidade para analisar aqueles pontos, para saber se aquilo é realmente uma exceção, aquilo aconteceu, é raro acontecer ou não, aquilo é uma rotina, aquilo é realmente um ponto a ser levantado. Então, eu acho que a gente vai ter várias reflexões de qual o planejamento correto que vai ter de auditoria para usar essas ferramentas. Perfeito. Rodrigo e Ronaldo, aqui mais uma pergunta. Agora, é uma pergunta mais aí para os senhores, enquanto empresários do setor de auditoria. Também muito direta. Apesar dos custos que os senhores colocaram com tecnologia e com desenvolvimento de robôs, de inteligência artificial, que isso tudo também representará um custo para as auditorias, é possível estimar uma redução percentual de custos de uma auditoria remota em relação a uma auditoria presencial? Bem objetiva a pergunta, quer saber se vai ficar mais barato. O que os senhores têm a dizer? Não, exatamente. Essa é a percepção. Quando nós falamos ali da auditoria remota, que a gente tem esse ganho de horas, né? Poxa, eu já vou analisar uma informação prévia. Primeiro, eu já transfiro um custo, né? Se porventura é um cliente fora de Belo Horizonte que tenha custos de deslocamento embutidos, então já tem um ganho desse custo, né? O auditor não vai estar ali 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano ali precisando ir em loco para fazer esse tipo de análise. E com certeza, como o auditor tem essas horas de viagem, essas horas de deslocamento e tal, isso vai ser repassado no contrato para o cliente. Então, eu consigo diminuir um pouco essa margem relativa a essas horas dessas auditorias à distância, né? Hoje a gente sente a necessidade, a gente faz muitas entrevistas e tal, e o que a gente está fazendo aqui hoje já é um modo. Por que não entrevistar uma pessoa que está lá no financeiro, que está lá no operacional, conversar com o diretor, conversar com um econômico à distância? Qual o impedimento? Por que tem que ser o tete-a-tete? Então, a gente vem discutindo isso. Lógico, alguns processos a gente precisa estar em loco, mas vários outros processos a gente vai conseguir fazer esse processo à distância. Com essas novas tecnologias, aí sim vai ser um mundo à parte, porque aí a tecnologia vai conseguir alavancar muito mais horas que a gente tinha ali dentro de auditoria que o software vai fazer de forma automática. E complementando, Márcio, é interessante a pergunta, porque quando a gente pensa em um processo tecnológico, lógico, vamos pensar a entidade atendendo às recomendações, né? A gente está fazendo todo o processo ele digital. Então, olha o ganho. Ela vai ter um ganho, possivelmente, ganho econômico, no sentido de que talvez as horas de custo de auditoria, talvez não as horas da auditoria, mas o custo atrelado à auditoria, ela pode ser reduzida, viagens, hospedagens, alimentação, isso que o Rodrigo mencionou, mas o retorno do trabalho da auditoria, ele vai ser muito mais assertivo, porque a massa auditada, ela deixou de ser 30% que o Rodrigo mencionou, ou 40%, depende, ela deixou de ser uma amostragem mínima. Ela vai ser uma amostragem quase da totalidade, que o cliente já vai compartilhar conosco as suas informações inteiras, né, específica para um trabalho de auditoria. Então, o ganho da entidade, eu não julgo só o econômico, ele vai conseguir ter um parecer efetivo
de toda a sua realidade como entidade. Então, acho que o principal ganho é que o retorno do trabalho da auditoria, seja ele através do parecer, seja ele através dos relatórios circunstanciados, eles vão ser muito mais próximo de 100% da realidade da instituição. Entendi. Não, muito interessante. Assim, realmente um caminho em que a gente tem muito o que percorrer. Mas certamente, né, vocês deram alguns exemplos que vão contribuir, sim, né, para a redução de custos, né, para se ter realmente aquilo que seja justo dentro de uma realidade das instituições. Agora, o padre Donizete, da Congregação de Sion, ele faz duas colocações aqui para a gente que são bem interessantes. E assim também é muito direto, né? Ele pergunta até em relação a médio prazo, né? A médio prazo, os dados digitais, há garantias? É isso que a gente está colocando, que os senhores estão colocando. Há garantias, a gente tem uma base legal que sustente ter um arquivo não impresso, um arquivo lá sem o carimbo de recebemos, uma nota fiscal sem assinatura do comprovante. Há garantias ligadas a isso, né, em relação às novas leis, as leis trabalhistas e outras. E ele ainda dá um exemplo, ele extrapola a questão contábil, mas eu entendo que é muito pertinente. Ele dá um exemplo em relação ao INSS, né, uma aposentadoria que o membro da instituição estava prestes a aposentar, ele teve que enviar para o INSS cópias autenticadas de documentos, né? O que os senhores teriam a dizer sobre isso? Se, por exemplo, um certificado digital, né, que a gente vem utilizando para assinar alguns documentos, se ele, porventura, poderia ser um caminho para poder resolver esse tipo de questão? Na verdade, é tudo uma adaptação, né? Estamos todos numa adaptação, mas, concretamente, a médio prazo, isso o que os senhores estão colocando já se aplica? Sim. O exemplo do INSS, né? Então, quando a gente pega a legislação da guarda de documentos, né, a legislação fala que eu tenho que guardar os comprovantes de pagamento do INSS por 30 anos. Então, imagine isso, né? 30 anos. Aí, novamente, a guarda não quer dizer física. Tem que guardar a informação do INSS. É lógico que ao longo do... Se a gente voltar a 10 anos atrás, né, então, 10 anos atrás, a documentação era toda efetivamente física. Então, essa eu tenho que... Ainda tem mais 20 anos para guardar essa documentação. Mas o caminho no futuro próximo, né, hoje, você pega a carteira de trabalho digital, né, nesse mesmo exemplo do INSS. Hoje, quando o empregado ele faz a carteira digital, então ele já traz todo o histórico regresso de contribuições ali do colaborador. Então, é lógico que ainda já não tem essa regra específica. Quem tem, não precisa mais de apresentar documentos. Mas é um caminho, né? Porque daqui a pouco não vai haver necessidade, porque já tem-se a informação. Não vai precisar de voltar lá 20 anos atrás com comprovantes, autenticar, enfim, para apresentar isso junto aos órgãos, né? Efetivamente. Então, respondendo à pergunta, é um caminho, e eu acredito que no futuro muito próximo, né, as validações digitais, através dos certificados digitais, através dos softwares, né, de assinaturas, né, nós já temos diversos em que você compartilha o documento e ali você aplica a autenticidade da informação. Isso tem de ser um caminho que veio para ficar. Então, acredito que a médio prazo, a curtíssimo prazo, já vem a legislações específicas, né, já determinando que essa forma já poderá ser possível para comprovar qualquer ato, né, que nós tenhamos que comprovar para terceiros. Até complementando especificamente nesse assunto do INSS, bem, o juízo já vem, parte dele, já vem atendendo algumas dessas informações, já entendendo que a impressão daquele arquivo não precisa ser tanto original, e outros
são mais, ainda tem essa discussão que precisa realmente do original, mas eu acho que é uma tendência aí digital. Hoje o WhatsApp já está servindo para processos e tal, mas relativo especificamente à INSS, nós temos aí uma portaria 810 que cita especificamente até a prova de vida, né? Eu não preciso ir especificamente no INSS, eu posso ter procuradores que vão ao banco e a gente consiga fazer essa prova sem ter realmente essa necessidade de ir fisicamente lá. Então, a própria INSS já está adaptando a esse momento nosso com essas tecnologias que pode facilitar a vida aí para a gente. Rodrigo, é interessante você citar essa portaria, né? Que realmente isso é uma coisa nova, né? Saiu, se não me engano, essa portaria no dia 27, né? Que você mencionou. E é interessante que na própria portaria ela fala exatamente disso, né? De documentos que não precisam mais ser autenticados nos processos. Eu me lembro lá que na portaria fala de certidão de nascimento, certidão de casamento, documento de identidade, aquele formulário de perfil profissiográfico, previdenciário, ou seja, tudo é uma questão de adaptação. Né? Se a pandemia ela nos traz dor em vários sentidos, né? Mas ela também, em outros, ela está nos ajudando a caminhar, nos ajudando a evoluir. A gente está ultrapassando alguns limites que antes eram realmente delicados, né? Como esse que você citou, de ir ao banco através do banco, né? Não necessariamente no INSS. O professor Ivan ele faz um comentário aqui, um questionamento em relação a correlacionando a auditoria à quarta revolução industrial, e ele até pergunta, né? Isso se encontra mais, as dificuldades se encontram mais no ambiente interno ou na dificuldade dos clientes em se adaptarem a este novo modelo de negócio. Então, os senhores, pensando na auditoria, o que os senhores poderiam dizer? As dificuldades são também internas ou elas são mais externas dos clientes? Não, concordo plenamente. Muita boa pergunta, Márcio. Mas nós temos as dificuldades internas, né, nesse meio e tal, mas a gente tem muitas dessas dificuldades externas. Tem as dificuldades com os clientes, os processos não estão muito bem mapeados, as informações não estão devidamente seguras. Então, isso tudo dá o reflexo para a auditoria. Poxa, como que eu vou usar essa informação mais tecnológica se eu não tenho confiança nela? Como que eu vou baixar esse arquivo aqui de quem refez essas doações se quando eu vou analisar mesmo eu não tive confiança, se foi realmente aquela pessoa, quem são os meus clientes inadimplentes, que eu não tenho confiança realmente se a pessoa imputou o dado certo, se em algum momento perdeu alguma informação. Então, essas dificuldades refletem no processo de auditoria. E aí, sim, a gente tem que até abortar um pouco esse processo, porque o software ele entende que a informação está toda certa, então ele vai fazer a análise dessa forma. Se a informação não está adequada, eu volto no meu processo manual e vou ter que fazer aquilo de forma mais analógica mesmo. Perfeito. Rodrigo, a gente tem aqui, né, já são 11 horas e 4 minutos, mas só alguns registros, né? A gente tem o Robson, que contribuiu com algumas reflexões, dizendo que a integração entre o sistema de contabilidade e auditoria deve ser precedido imperativamente de um eficiente sistema interno de gestão, integrado, informatizado. Então, ele reforça essa questão da importância da integração dos sistemas, compras, almoxarifado, financeiro, como nesse exemplo que você trouxe da própria MRV, que está bem integrado. A Michele, contadora e professora lá da Labor, de contabilidade, também contribuindo aqui com a experiência dela em termos internacionais, em relação a essa questão de autenticação dos documentos. Ela acredita que o Brasil, uma hora ou outra, vai acabar chegando nesse padrão internacional e tendo essa forma, né, criptografada das informações de autenticação dos dados, como trabalham também os países, outros países, né? Então, registrando que isso já existe e o Brasil, na verdade, tem
é o que, se eu não me engano, o Leandro da província franciscana falou. A gente tem que mudar a cultura. É uma questão de mudança de cultura. Muito obrigado a todos pelos diversos comentários. Eu peço desculpas se a gente não conseguiu aqui atender e responder a todas as perguntas e reflexões, mas eu entendo que realmente uma discussão, foi uma discussão muito rica, e essa discussão não pode terminar, ela continua, né? Então, muito obrigado, Ronaldo, muito obrigado, Rodrigo. Passo a palavra para vocês. Eu só gostaria de dizer que na semana que vem, a gente ainda vai falar um pouco, alguns aspectos ligados a essa questão na tecnologia, porque a gente vai trazer o assunto das Assembleias Gerais Extraordinárias, os mandatos, a prorrogação desses mandatos, a aprovação das contas, aquilo que tem em termos de legislação nesse período de calamidade pública. Então, essas assembleias virtuais, como proceder essas assembleias virtuais, quais são os documentos a serem encaminhados ao cartório que dispensam, às vezes, aquela lista de presença, que dispensam a assinatura e o encontro de todos presencialmente para se realizar uma assembleia. Na próxima quinta-feira, no Axis às 10, a gente vai discutir exatamente essas questões, que também não era permitido, não era claro isso na legislação. Hoje, os cartórios já estão se adequando, já estão permitindo, até porque tem uma legislação que trata especificamente desse assunto. Devolvo para você, Ronaldo, para você, Rodrigo, a fala. Agradeço imensamente a participação de todos. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Ronaldo, Rodrigo. Bem, Márcio, agradecemos a todas, a todos novamente a participação. Eu acho que teria muito mais assunto para a gente trazer aqui, né? Essa tecnologia está no nosso dia a dia, mas enfim, a gente tentou mais provocar vocês como estão sendo analisados esses processos internos aí nas entidades. Então, agradeço novamente ao Instituto Axis, a oportunidade. E estamos aí à disposição de vocês para qualquer dúvida que se façam necessários aí. Ok, obrigado a todos, ao Instituto Axis, Márcio, Sebastião e a toda a equipe. E a mensagem que nós tentamos trazer não é para todo mundo sair agora loucos e tentar e falar, vamos mudar tudo, não. É só para refletir mesmo. E se precisar de ajuda, nós, a equipe Axis, estaremos aí para auxiliá-los. Nos nossos trabalhos de auditoria, a gente já vem auxiliando, né? A auditoria ela deixou de ser um pouco fria, né, no âmbito da palavra, ela passa a ser consultiva. Então, a gente acaba, né, além da auditoria como um todo, já deixando algumas sugestões de melhoria, sobretudo, né, nessas percepções de tecnologia. Então, a gente sempre vem pontuando isso para auxiliar efetivamente a entidade de vocês. Muito obrigado, espero aí ter contribuído, né, um pouquinho aí na vida de vocês, na missão de vocês, e até a próxima.